E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Nossa, eu já tentei gravar esse vídeo 5 vezes, problemas aqui técnicos, né? Mas a gente vai resolvendo com o tempo. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, porque hoje é um dia muito importante, é um dia muito especial, que eu vou dar umas dicas, informações importantes de como fazer uma prova de história para o Enem, ou outras provas também que são muito próximas do Enem. Na verdade, a maioria das provas do Brasil aí, em concurso e por aí vai. Estou olhando meu equipamento aqui, vocês não ligam não. Então, assim, eu vou dar primeiro as 3 dicas e a gente vai fazer algumas questões que eu selecionei da prova de 2016, que é a mais atual, para a gente ver como é que anda, para você testar como que é possível fazer através dessas informações que eu vou passar para vocês, ok? Então vamos começar. A primeira dica, ela é bem tranquila, todo mundo sabe, porque todas elas são. Eu já falei para vocês, eu falo para vocês desde o nosso primeiro dia de aula aqui no YouTube sobre essa dica, que é entender o processo de transformação da sociedade. Nada está parado, nada é estático. A sociedade, ela se transforma com o tempo, tá? Ela está se transformando com o tempo todo o momento. Né? Você sabe disso, né? Então, porque senão, se ela não se transformasse, a gente ainda estava vivendo a Baixa Mesopotâmia. Se ela não se transformasse, a gente ainda estava no Império Romano, por exemplo. Então, nada é estático, nada é eterno, tudo está se transformando. Nesse pé, eu passo para vocês já a segunda dica, que é muito importante, que é entender a história através dessas transformações, mas através de uma divisão de classes sociais. Aí você fala assim, nossa, esse conceito é um conceito de Marx, né? Esse é um conceito materialista da história. Entender que existem divisões de classes sociais nessa história, e olha só, não é só Marx que dizia isso, não. Outros filósofos que não necessariamente são marxistas vão falar isso. Vou dar um exemplo para vocês, o Max Weber, ele acreditava também que existia uma diferença de classes sociais. É que lá na frente eles mudam o rumo de como pensar, mas esse entendimento é importante para vocês. E para entender, você tem que conectar esse entendimento da divisão de classes sociais, que essa história está dividida entre grupos sociais, e você tem que conectar no primeiro ponto que eu falei para vocês, que é da transformação, das transformações, que as classes sociais que transformam o mundo. Vocês vão entender isso quando a gente colocar isso em questões, tá? Quando a gente começar a colocar em questões, e assim, aí você vai entendendo como que a gente identifica isso. Então, quando você for fazer uma questão do Enem, identifique as classes, tá? Identifique, entenda que esse processo transformador se deve ao ser humano. Somos nós que transformamos a nossa sociedade de acordo com a nossa necessidade, de acordo com as nossas capacidades. Então, olha só, vamos dar um exemplo assim muito importante. A escravidão no Brasil acabou em 1888, mas ela só acabou porque existia uma reivindicação para que ela acabasse. Então é o ser humano, os seres humanos daquele período, sejam escravos, sejam liberais, né? Mas eles queriam transformar essa sociedade, eles queriam acabar com a escravidão. E aí você vai ter esse processo que a gente vai chamar de transformação social através de uma luta de classes, que vai transformar a sociedade. Se a gente para de acreditar que é o ser humano que transforma a sociedade, a gente está sujeito ao tempo, né? É o tempo que modifica o ser humano, o meio modifica o ser humano, a gente está acreditando mais assim na ideia, é Deus que está transformando a sociedade, e não o ser humano. Na verdade, é o ser humano que está transformando. E é importante saber, ainda nesse segundo ponto, que essas classes elas não conciliam. Se você achar qualquer questão que a resposta está falando assim que dá uma conotação de conciliação entre as classes sociais, para por aí. Essas classes não conciliam. Uma classe sempre explora a outra nesse conhecimento que eu estou passando para vocês, e essa classe explorada, seja trabalhadores, sejam trabalhadores assalariados, sejam escravizados, sejam liberais, eles querem transformar essa sociedade, eles não conciliam. Vamos dar um exemplo básico aqui para vocês. Os iluministas. Os iluministas buscaram uma transformação no mundo a partir do século XVIII, porque o mundo era dos reis absolutistas, eram eles que mandavam em tudo. E os iluministas, eles não aceitaram nenhum tipo de conciliação. Os iluministas, eles foram um motor das revoluções do século XVIII, as revoluções liberais e burguesas do século XVIII, que transformaram a sociedade, e assim a gente vai chegando até hoje.
Então, esse é o segundo ponto. Não há conciliação, existe uma divisão de classes. E o terceiro ponto que é muito importante, ainda nisso, quando você for fazer uma questão do Enem, entender as relações de poder. Identifique o poder entre eles. Tá? Quem é, ainda, né? Isso aí puxa o segundo ponto. Entendam quem que está no alto, quem que está sendo explorado, quem que está lá em cima, quem que está embaixo querendo transformar. Então, são esses 3 pontos que vão ajudar vocês a fazer uma prova mais correta do Enem, que vocês vão entender que a gente vai colocar em questões aqui. Então, vamos de novo. Primeiro ponto, transformações sociais. Existem transformações na história, a história não é estática. Segundo ponto, divisão entre classes. A história aqui é dividida entre classes sociais e, dentro dessas classes sociais, é o ser humano, nós seres humanos, que transformamos o mundo de acordo com as nossas necessidades e capacidades. E terceiro ponto, conhecer, ver as relações de poder em cada sociedade, ok? Bom, então vamos lá, vocês estão aqui, a gente já está aqui, prova 2016, que é a prova mais atual, né, da primeira aplicação, para quem quiser saber, prova azul, deixei aí na tela para vocês já estão acompanhando. E a gente eu selecionei algumas questões aqui que eu marquei, e a gente vai fazendo aqui aos poucos, de acordo com as nossas necessidades. Então aqui a gente já pode ver a questão 5, né? Vocês já começam a identificar a questão 5, depois tem a 7 ali do outro lado, vocês percebem. A minha cara deve estar num quadradinho aí na tela para vocês. Então vamos lá, é uma questão com 2 textos bem características do Enem, vamos com calma. Documentos do texto 1, né? Documentos do século XVI, algumas vezes se referem aos habitantes indígenas como os Brasis, os habitantes indígenas, ou gente Brasília. E, ocasionalmente, no século XVII, o termo brasileiro era a eles aplicado, mas as referências ao status econômico e jurídico desses eram muito mais populares. Assim, os termos negro da terra e índios eram utilizados com mais frequência do que qualquer outro. Então, está falando aqui documentos do século XVI, dos tempos da descoberta do Brasil, e depois do século XVII, que está um pouquinho mais para frente, que vai falar assim que eles são chamados de índios ou negro da terra, né? Estão chamando os índios nesse sentido. Texto 2. O índio é um conceito construído no processo de conquista da América pelos europeus. Desinteressados pela diversidade cultural, o indivíduo de outras culturas, espanhóis, portugueses, franceses e anglo-saxões, terminaram por denominar da mesma forma povos tão díspares quanto os tupinambás e os astecas. Beleza, então está falando assim que o índio ele é um processo de conquista da América, nesse conceito construído do índio, né? Então, assim, quem que deu a noção de índio foram os europeus que chegaram aqui, foram eles que deram esse conceito todo que é muito próximo do que as pessoas ainda trabalham, né? Ao comparar os textos, as formas de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são reveladoras da... Olha só, então a gente quer saber aqui o exercício, né? A questão quer saber que a forma de designação dos grupos nativos pelos europeus durante o período analisado são revelados. O que isso revela para a gente comparando esses 2 textos? Prestem atenção, relações de poder, a gente já falou... Desculpa, relações de poder. A gente já falou aqui sobre identificar as relações de poder. Vocês já estão identificando mais ou menos aqui o povo que está sendo explorado de acordo com processo transformatório, o povo que está sendo explorado, a divisão, não necessariamente em classes sociais, mas em grupos distintos. Vocês já perceberam, logicamente. Então, o que revela esses 2 textos para a gente aqui, falando da relação do nativo aqui, né, do índio? Alternativa A. Concepção idealizada do território, estendendo como geograficamente indiferenciado. B. Percepção corrente de uma ancestralidade comum às populações ameríndias. C. Compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. D. Transposição direta das categorias originadas no imaginário medieval. Forte isso. E a alternativa E, visão utópica, configurada a partir de fantasias de riqueza. Para o vídeo, tempo para pensar, resposta, vamos lá? C, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados.
O que seria uma compreensão etnocêntrica? Etnocêntrica significa que a sua etnia ela é o centro das atenções. A sua etnia ela é superior às outras etnias. Isso é mais ou menos o que o Hitler utilizou na Alemanha, em contextos um pouco diferentes. Ser etnocêntrico é ser basicamente um racista, acreditar que você é superior aos outros. E são os portugueses, os espanhóis, os europeus em geral que estão definindo relações aqui dos indígenas. Vocês estão percebendo isso? Se são eles que estão definindo, falando quem são os índios, como que eles são, é um ponto de vista etnocêntrico. Olha a relação de poder aqui que eu estou falando para vocês. Eles estão definindo, e é muito do que a gente pensa hoje. É etnocêntrica e é eurocêntrica, no sentido de que o ponto de vista, o ponto de partida é a Europa. Então não tem mistério, não tem segredo. Alternativa certa, compreensão etnocêntrica acerca das populações dos territórios conquistados. Conquistados, olha só, mais um termo importante aqui. Se vocês entenderam essa, se vocês acertaram, bora para a próxima. Vamos lá, gente. Questão 7 aqui do Enem 2016, prova azul, primeira aplicação. Texto 1, que na verdade é uma imagem. Você tem uma mulher aí, certamente uma astronauta. Essa eu guardei para vocês. É uma questão que trabalha com a questão de gênero, que o Enem adora também. Todo ano pode cair questão de gênero. Já caiu até em redação, não é mesmo? Uma mulher aí, beleza, tranquilo, segurando aí um produto, talvez de limpeza, porque está escrito assim: as mulheres do futuro farão da Lua um lugar mais limpo para se viver. É bem machista. Vocês percebem que se os homens vão para a Lua, as mulheres vão para limpar. Basicamente é isso. E o texto 2 diz: metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres. Aí um texto está falando que metade da equipe da NASA é composta por mulheres. Aí fala assim: até hoje, cerca de 350 astronautas americanos já estiveram no espaço, enquanto as mulheres não chegaram a ser um terço desse número. Após o anúncio da turma composta 50% por mulheres, alguns internautas escreveram comentários machistas e desrespeitosos sobre a escolha nas redes sociais. Então, o primeiro texto, imagem, vocês percebem que é uma imagem machista, que está falando assim que as mulheres vão para, metade das mulheres aí, que as mulheres vão para a Lua tornar a Lua um lugar mais limpo, as mulheres, a obrigação delas é a faxina, né, a manutenção. E o segundo texto diz que a NASA, é um texto já mais atual, que a NASA tem 50% dos seus astronautas hoje, da sua equipe, é formado por mulheres, e isso gerou comentários machistas nas redes sociais, que infelizmente, a gente vê muito, né? Pergunta: a comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mostra alternativa A, elitização da carreira científica, B, qualificação da atividade doméstica, C, ambição de indústrias patrocinadoras, D, manutenção de estereótipos de gênero e equiparação de papéis nas relações familiares. Alternativa, pensa. Alternativa D, manutenção de estereótipos de gênero. É só fazer uma comparação. Primeiro, relações de poder. Nesse caso aqui, a gente está falando de gênero, mas a relação de poder está partindo do princípio de que o homem ele é superior. Vocês estão percebendo isso? E tem um processo transformador nessa questão? Sim, porque se antes você tinha uma propaganda de 68, é isso mesmo? Falando que as mulheres vão tornar mais limpo, depois a NASA ela fala, não, agora 50% das mulheres ali ocupam cargos na NASA ali, né, para o projeto espacial dos Estados Unidos. Mas aí você tem internautas machistas reclamando. Quer dizer, que a comparação entre a propaganda, o anúncio publicitário de 68 e a notícia e a repercussão de 2016 é a manutenção de estereótipos de gênero. Manutenção de que a mulher ela deve continuar em seu território, seu habitat, segundo muitos machistas, que é dentro de casa, cuidando dos filhos, fazendo faxina, esquentando barriga no fogão, esperando o marido chegar do trabalho com um dinheirinho do trabalho. Então, o processo de transformação ocorre, mas ao mesmo tempo você encontra resistência. E o machismo ele é muito forte na sociedade, a gente sabe disso. Então, é uma questão muito interessante para se fazer. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Porque, por exemplo, a alternativa A diz elitização da carreira científica. Elitização é independente de gênero. Elitização aí seria mais voltado mais para classes, né? Por exemplo, os ricos podem participar da carreira científica. Aqui não, é uma questão de gênero.
Ok? Então vamos descer aqui para ver se a gente faz mais questões. Já achamos uma aqui, deixa eu ver se quem é aqui embaixo. Não, tem uma questão aqui, questão 9. Vamos lá fazer ela então para tentar identificar esses processos. Está suando aqui que está muito quente, as janelas estão fechadas. Estou gravando na sala, vocês podem perceber meu softbox ali atrás, acho que dá para ver. Quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora, eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos interdependentes. Ok, o texto está falando sobre o processo de industrialização e a relação da industrialização com o mercado / ser humano. Você sabe que no processo de revolução industrial existe uma divisão de classes sociais muito importante aí. As consequências do processo de transformação socioeconômica abordado no texto as consequências do processo de transformação socioeconômica abordado no texto é a alternativa A, expansão das terras comunais, B, limitação do mercado como meio de especulação, C, consolidação da força de trabalho como mercadoria, D, diminuição do comércio como efeito da industrialização e E, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. Tempo para pensar. Parou, pensou. Alternativa. Opa. C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. Vamos entender isso. O trabalhador, segundo a concepção materialista que a gente está falando, ele vende a sua força de trabalho no processo de transformação da Revolução Industrial. Você vende a sua força de trabalho para o dono da indústria, o dono da fábrica. O dono da indústria é o cara que mantém os meios de produção. Então a gente já está falando também aí, relações de poder, processo de transformação, que é a questão, quer saber isso, e divisão de classes. O trabalhador, o dono da fábrica, que é o patrão, o burguês, o chefe, né? O trabalhador vende a sua força de trabalho, então assim, ele vende para poder produzir para o patrão na fábrica. O patrão é o dono do meio de produção. E ele paga essa força de trabalho do trabalhador com o mínimo. É uma teoria importante aí na história chamada teoria da mais-valia, tá? Então ele paga o trabalhador aí com o mínimo. Então é importante saber o que está em jogo aqui. Está em jogo a divisão de classes sociais, está em jogo a propriedade. A propriedade é de quem? Então é a terra, e está em jogo o lucro. O lucro obtido maior é do patrão. Entenderam? Todas as outras alternativas aqui, por exemplo, expansão das terras comunais, terras comuns, na Revolução Industrial as terras são comuns, né? Olha só, limitação do mercado. Não, o mercado é importante para a Revolução Industrial, porque sem o mercado a indústria não cresce. Por exemplo, vou dar uma outra informação aqui, diminuição do comércio como efeito da industrialização. A mesma coisa, o comércio ele cresce com a industrialização, ele tende a crescer, porque uma coisa tem que andar junto com a outra. Então, uma coisa muito importante é a consolidação da força de trabalho como mercadoria. O trabalhador, ele vende a sua força de trabalho, ele vende o seu trabalho para a fábrica. Tá? Então, ele recebe por isso. É claro que ele recebe menos, porque o maior lucro fica com o dono da fábrica. Vamos lá então, gente. Mais uma questão, já avancei aqui para vocês, 2014. A regulação das relações de trabalho compõe uma estrutura complexa que em cada elemento se ajusta aos demais. A justiça do trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrenagem. A presença de representantes classistas na composição dos órgãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem dessa regulação. Quer dizer que na formação da Justiça do Trabalho tem representantes classistas, representantes das classes sociais. Tá? O poder normativo também reflete essa característica. Instituída pela Constituição de 1934, tem vídeo aqui no canal, a Justiça do Trabalho só vicejou no ambiente político do Estado Novo
instaurado em 1937. Quer dizer que foi formada a Justiça do Trabalho e tinham representantes de classes sociais nessa formação. É isso que o texto está falando para a gente. Então, deixa eu deixar aqui a imagem inteira. A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abordada teve por objetivo por que foi criada a Justiça do Trabalho. A pergunta é simples. O texto é simples, apesar de ele não sabe nem estar ali, né? Mas vocês percebem. Mas a pergunta é muito simples. Então, por que teve a formação da Justiça do Trabalho no Brasil? A, ela é importante, ela existiu para legitimar os protestos fabris. B, ordenar os conflitos laborais, os conflitos de trabalho, né? Ela vai ordenar os conflitos laborais. C, oficializar os sindicatos plurais, né? Sindicatos de várias categorias, né? Professores, operários, isso, né? D, assegurar os princípios liberais. E E, unificar os salários profissionais. Tempo para pensar, essa é muito importante, essa aqui encaixa também perfeitamente em tudo que a gente já falou. Parou? Pensou? Alternativa qualquer. Alternativa B, ordenar os conflitos laborais, que significa ordenar, organizar os conflitos de trabalho. Tá? Olha só, lembre-se, para que serve a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho não serve para ficar dando direitos ao trabalhador de graça. Tá? Não serve para isso. A Justiça do Trabalho também não serve para ficar metendo o dedo na cara do patrão e falando que o patrão está errado. Tá bom, gente? A Justiça do Trabalho serve para ordenar os conflitos laborais, os conflitos de trabalho. Então, por exemplo, é uma reivindicação de trabalhadores. A Justiça do Trabalho partiu a partir do princípio de uma conquista. Lembra que a gente falou isso em Vargas, na criação da CLT, que é uma conquista onde os trabalhadores começam a ter direitos. E a Justiça do Trabalho serve para poder organizar esses direitos, mas também ordenar. Não deixar que os direitos, por exemplo, sejam abusivos, é porque é assim que se pensa, tá? Porque lembrem-se, não existe conciliação de classes. A Justiça do Trabalho não está ali para conciliar, mas ela está ali para garantir os direitos e os deveres, mas ela não necessariamente concilia, tá? E ela só existe porque houve reivindicação de trabalhadores. Porque se não há reivindicação, o que a gente vai ver? É uma sociedade conciliatória, né, onde todo mundo aceita tudo, e não é assim. Ela só existe porque, através do tempo histórico, o ser humano transformou a sua sociedade. Ok? Vamos para a próxima. Opa, então vamos para a próxima questão. Essa aqui é da Justiça do Trabalho. Vamos ver se a gente tem mais alguma, se eu guardei mais alguma aqui para vocês. Eu acho que lá no fundo tem alguma. Depois a gente pode fazer tudo isso. Opa, essa é boa, questão 26, tá? Com texto e uma imagem também aqui para vocês. Então vamos começar respondendo. Questão 26, texto 1, você tem uma imagem de talvez aí um santo negro, São Benedito, santo negro, né? Olha só, então você tem uma imagem de São Benedito, segurando ali um menino Jesus, provavelmente, um santo negro, e o texto 2 diz: os santos tornaram-se grandes aliados da igreja para atrair novos devotos, pois eram obedientes a Deus e ao poder clerical, contando e estimulando o conhecimento sobre a vida dos santos, a igreja transmitia aos fiéis os ensinamentos que julgava corretos e que deviam ser imitados por escravos, que, em geral, traziam outras crenças de suas terras de origem, muito diferentes da que preconizava a fé católica. Então tá, beleza, está falando assim, você já entendeu a relação de poder, a relação de divisão. Os negros estão sendo trazidos para o Brasil para serem explorados, escravizados, e você tem a imposição da fé católica em cima deles. Então, vocês já estão entendendo essa divisão e o processo de transformação também acontecendo e as relações de poder. Vocês estão percebendo? A gente está encaixando tudo, vocês conseguem encaixar todas essas questões que a gente está fazendo, dá para encaixar nesses 3 conceitos que eu passei para vocês. Posteriormente, ressignificados no interior de certas irmandades e no contato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados a um esforço da Igreja Católica A Igreja Católica se esforçou, sabendo que os africanos eles tinham uma outra religião e a Igreja Católica quer impor a religião dela. Mas ela se esforçou para quê?
A. Reduzir o poder das confrarias. Confrarias seriam grupos organizados, nesse caso, religiosos, né? Reduzir o poder das confrarias. B. Cristianizar a população afro-brasileira. C. Expoliar recursos materiais dos cativos. D. Recrutar libertos para o seu corpo eclesiástico. E E. Atender a demanda popular por padroeiros locais. Tempo para pensar. Pensou? Alternativa, vamos lá. B. Cristianizar a população afro-brasileira. Olha só, a Igreja Católica via uma grande dificuldade para poder cristianizar a população afro-brasileira, os africanos que estão chegando aqui no Brasil, né, e os que estão nascendo aqui, os descendentes de africanos, porque eles já tinham consigo uma religião muito forte, enraizada, ou várias religiões, né, religiões plurais ali na África. E aí ela começa a se adequar. Por exemplo, uma permissão de um São Benedito, né, que seria um santo negro, né, que vai poder representar os africanos. Então ela vai pensar nisso. É uma forma de dominação, porque ela está impondo, olha só, gente, relação de poder, ela está impondo a sua característica, ela está impondo a sua fé. A Igreja Católica, vinda da Europa, está impondo a sua fé. Ela não permite que o africano tenha a sua fé, sabe, 100%. Mas como é difícil você moldar isso, ela impõe através de algumas questões que ela permite, né? Um santo negro, por exemplo. Quer ver? Ó, vamos entender aqui como a gente acha que não existe essa conciliação de classe. A alternativa E, que vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu colocar ela aqui, ó, a alternativa E, é essa aqui, ó, ela diz assim, ó, atender a demanda popular por padroeiros locais. Ela não quer atender demanda, ela quer impor a sua fé, sabe? Atender demanda é conciliar classes, e ela não concilia, tá? Nenhum concilia com o dominador concilia com o dominado não concilia com o dominador. Não existe essa conciliação. Ambos querem a manutenção do status quo de alguma maneira. O dominado ele quer mudar a sua realidade, o dominador ele quer manter a sua realidade. E aí você tem, né, a cristianização, cristianizar a população afro-brasileira através dessas, como é que a gente pode dizer, dessas possibilidades que eles estão aqui permitindo, ok? Então, vocês percebem como o Enem é uma prova, não só crítica, é uma prova que faz você refletir. É uma prova muito legal, melhor se ele não existisse, se todo mundo tivesse direito ao acesso à universidade, né? Mas já que ela existe, pelo menos que faça as pessoas refletir sobre essa relação de poder que a gente vive hoje, que durante a história a gente já viveu. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Ligado a esses conceitos que a gente falou no começo do vídeo, as questões, você pode fazer mais aí, deixa aí nos comentários, vai fazendo mais questões de história e vai colocando aí, vai encaixando essa parte. Nem todas as questões vocês conseguem fazer isso, mas uma grande leva aí de questões de Enem você consegue fazer isso, porque o perfil do Enem, o entendimento de que a história é transformada por mãos humanas. Existe essa relação de poder, essa divisão de classes, sim, e essas classes não conciliam, tá? Ok, gente? Bom, foi um grande prazer. Deixa aí se essa aula foi produtiva para vocês, deixa aí nos comentários se vocês acertaram, se vocês erraram, e a gente vai fazendo mais. Dúvidas também, viu alguma resposta ali que te deixou com a pulga atrás da orelha, né? Com a pulga atrás da orelha, encucado? Deixa aí, ok? Eu vou ficando por aqui. Grande beijo, fui!